A paz esteja com você, que Deus te abençoe, ilumine o teu dia, que tudo concorra para o bem. Que bom poder chegar na tua casa, é sempre uma alegria nessa oportunidade para a gente fazer uma oração, pedindo as bênçãos de Deus para o dia de hoje. Hoje é dia de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo nasceu dia 24 de abril de 1581. E bem novinho ele ia cuidar de porcos para pagar os seus estudos. E trabalhava e recebia um dinheirinho e pagava os seus estudos. Aos 19 anos de idade ordenou-se padre e dessa caminhada que ele vai para as comunidades, ele foi feito refém, foi feito escravo e vendido como escravo e converteu o seu patrão, que depois devolveu ele para a sua cidade. Diante dessa situação, ele passou a dedicar-se a cuidar das pessoas mais necessitadas, flageladas, sofridas, e passou a criar assim um tempo, se dedicar para ajudar essas pessoas. Com Santa Luísa de Marilac, criou as Irmãs Vicentinas para cuidar das pessoas pobres. Tem um dito, uma lembrança que na França ele tornou-se ministro da parte social e cuidava de todos os pobres. Aqui nós temos as Irmãs Vicentinas que cuidam do albergue, ali para cuidar dos nossos pobres que passam aqui pela cidade de Maringá também. E no final do século XIX, Frederico Ozanam, tão inspirado em São Vicente de Paulo, Santa Luísa de Marilac, ou São Vicente de Paulo, funda os Vicentinos, que tanto bem faz às nossas comunidades. Então, quero dar um abraço a todos os vicentinos, agradecer a dedicação, o empenho que vocês dão e manifestam nesse serviço aos pobres. O que Jesus fala de atendimento aos pobres, vocês representam na nossa comunidade, na nossa igreja, este cuidado, este atendimento às pessoas mais carentes, às pessoas necessitadas. Muito obrigado, parabéns, um abraço a todos os vicentinos, que São Vicente de Paulo interceda muitas bênçãos, graças, luz de Deus, para continuarem nesse testemunho extraordinário de cuidado com as pessoas mais necessitadas. Vamos agora ouvir a palavra de Deus preparada para o dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 9, versos 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Herodes quer saber quem é Jesus, mas ele pergunta e ele mesmo faz a resposta. Isso quer dizer que não está muito interessado em saber quem é Jesus. Ele mesmo quer dar a resposta. Mas esta pergunta já foi feita por São João Batista, quando envia os seus discípulos para perguntar a Jesus:
Então João pergunta e Jesus responde. Vocês vão, digam para João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Então João pergunta e Jesus responde. Quando Jesus está com os discípulos, Jesus também pergunta, a mesma pergunta. Quem sou eu? Jesus pergunta e eles respondem. Tanto que Pedro se adianta para responder, tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então Jesus pergunta, Pedro responde. E esta pergunta continua também. Jesus continua perguntando, para mim, para você, quem sou eu? No entanto, Herodes também quer saber quem é Jesus. Mas ele faz a pergunta e ele mesmo quer responder aquilo que ele não conhece. Responder aquilo que não tem interesse em saber significa manipular a resposta para que a resposta não corresponda àquilo que o fato é, aquilo que Jesus é. E então Herodes manipula a resposta. Nós estamos no mês da Bíblia e o melhor caminho para descobrir quem é Jesus é ler a palavra de Deus. Como é que está? Você tem folheado, tem lido a palavra de Deus, tem estudado a palavra de Deus? Você consegue arrumar um tempinho na sua vida para a palavra de Deus? Ou no seu trabalho, em casa, enfim. Eu sempre digo que um bom método é preparar a leitura do dia. Às vezes nós aqui proclamamos a leitura, o evangelho do dia, você pode acompanhar da sua casa, vai folheando, vai acompanhando os textos, isso é muito importante. No começo a gente fica um pouco perdido, porque às vezes não tem muita habilidade com capítulo, que é sempre aquele número grande, versículos são os números menores, mas isso vai do exercício, precisa exercitar. E assim a gente poder aprofundar, conhecer quem é Jesus, para poder dar a resposta certa. Não manipular, mas dar a resposta certa, quem é Jesus. Vamos agora participar, ouvir a oração que nós preparamos para o dia de hoje. Rezar é falar com Deus. Rezar é gerar uma intimidade da criatura com o Criador. É voltar-se para aquele que nos criou, aquele que nos fez e cuida de nós. Por isso, todas as vezes que nós nos colocamos em oração, queremos gerar essa sintonia de ouvir o Criador, ouvir o nosso Deus e falar. Por isso, toda a oração, ela tem este diálogo. Deus que fala, eu que escuto. Eu que falo, Deus que escuta. Por isso, a primeira posição do orante é de ouvir, porque Deus é mais importante e Ele fala primeiro. Deus fala, eu escuto. Por isso, o silêncio é importante no momento de oração. Todas as vezes que vamos nos colocar em oração, primeiro o momento de silêncio. Depois do silêncio, a palavra. Hoje eu quero dizer assim a oração. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis vos bendizemos, louvamos vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos neste dia guardar-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós que vos clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio, sois vós a minha esperança.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso volte o olhar sobre você, sobre a sua família, sobre as suas ocupações, as suas atividades, ilumine o seu dia, para que tudo concorra para o bem. Invocar as bênçãos de Deus é desejar que aquilo que a gente pretende fazer seja uma bênção para as pessoas e uma bênção para você também. Então, que o seu dia seja abençoado, que as suas ocupações, que as suas atividades do dia de hoje sejam uma bênção para todos aqueles que te rodeiam. Que o Deus da bênção, que o Deus da luz e o Deus da paz volte o olhar para você e te abençoe. Ele que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Amém. Muito obrigado da sua companhia. Viva com alegria. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.